Saudações ONLUS, sou Mari Mariano, Instituto ONLUS. Vamos fazer hoje uma segunda abordagem a respeito da questão do karma material e financeiro do planeta Terra e da humanidade de superfície, com o objetivo de nós conseguirmos realinharmos a nossa vida nesta superfície deste planeta, neste momento de grande evolução, de grande purificação e ascensão planetária. Mas antes, vamos ouvir algumas considerações, um trechinho de um vídeo também realizado por José Trigueirinho Neto quando esteve encarnado aqui neste planeta a respeito desta questão, a respeito da energia monetária e financeira. E em seguida nós vamos fazer uma expansão destas reflexões. Então implantou-se uma espécie de desordem, implantou-se uma espécie de valor irreal, de valor imaginário sobre as coisas. E a partir daí, o dinheiro, que era um representante de qualquer coisa que não pudesse estar presente naquele momento da troca, naquele momento do fluir, o dinheiro passou a ser um instrumento de opressão, passou a ser um instrumento de comando, não? E esta situação completamente artificial, toda esta situação montada em uma irrealidade, isso continuou existindo às expensas do planeta, porque o planeta físico, o planeta no qual os indivíduos estão vivendo, esse planeta tem reservas minerais, vegetais, não é? Reservas vitais necessárias aos indivíduos que são previstos para existirem naquele planeta. Então existiria no planeta a reserva para se criar todos os bens necessários aos indivíduos aqui enviados. Mas, se cada indivíduo retém, guardado para si, uma parte dos bens materiais planetários que não estão sendo utilizados por ele, é o planeta que deve fornecer mais elementos para que sejam criados outros bens correspondentes àqueles que estão guardados com os indivíduos para suprir a necessidade dos outros. Então, todos os indivíduos, ou quase todos os indivíduos, necessitam de papel. Então deve haver árvores para serem transformadas em papel. Mas se a maior parte dos indivíduos retém, guarda, bloqueia consigo todo o papel que ele não está usando, nós teremos que cortar mais árvores, eliminar mais seres do reino vegetal do que seria necessário para fornecer papel aos outros, porque alguém mantém retido uma parte do papel já criado. Então é o reino vegetal que paga, é o reino vegetal que é desvitalizado, é o reino vegetal que é usado para suprir uma necessidade que seria suprida com a circulação de um certo material já existente. Então a repercussão deste fato, a repercussão deste desequilíbrio é muito profunda, e isto traz consequências que nós estamos aí vendo. Nós estamos vendo um planeta poluído, um planeta explorado, não é? Estamos vendo um planeta a ponto de ter que passar por uma grande transformação, por uma grande purificação, não só física, não só material, como psíquica, como mental, não é?
então, nós podemos observar pelas reflexões, pelos apontamentos de José Trigueirinho Neto, que esta frequência, esta energia monetária e financeira, aqui utilizada por nós, seres espirituais que estamos temporariamente encarnados, utilizando um corpo físico na matéria, esta energia, ela foi e ela ainda está sendo utilizada por todos nós de uma maneira bastante equivocada. E na maioria das vezes, como a gente viu lá no primeiro vídeo, né, sobre o karma material, que nós estamos inseridos nesse planeta, o karma monetário, karma financeiro especificamente, como a gente viu naquele vídeo primeiro, nós percebemos que toda a estrutura de vida aqui na matéria, todos os tipos, ou grande parte dos serviços e produtos, corporações, empreendimentos, todos eles possuem vínculos com as forças involutivas que estão comandando a energia monetária e financeira deste planeta, né? Bom, e a partir dessa condição, então, o que é que estas energias involutivas, o que é que elas geram no inconsciente das pessoas e que se expressa no consciente? O que que elas implantaram na mente das pessoas, na mente dos seres humanos, de todos nós que ainda estamos fisicamente nesse mundo? Então, a partir do momento em que eu estabeleço um contrato espiritual com essas forças involutivas para que eu obtenha dinheiro na matéria, para que eu obtenha status material, status financeiro aqui na matéria, e este dinheiro, então, ele é utilizado por mim, por nós, né, de uma maneira bastante desvirtuada, né, desvirtuada dentro das leis superiores. O que é que este tipo de comportamento ele gera em nosso inconsciente e, por consequência, o que é que ele vai reverberar, o que é que ele vai difundir na sociedade como um todo? Bom, ele vai gerar na sociedade como um todo, no nosso comportamento, na nossa relação, tá? Ele vai gerar energia de ganância e ambição, tá? Então, a energia de ganância e ambição, ela faz com que as pessoas se corrompam, ela faz com que as pessoas exerçam atividades exclusivamente pela energia monetária e pela energia do status, né, que aquela profissão, com aquela atividade, ela está desempenhando em você, tá? Então, esse é um ponto que, quando as pessoas elas estão vinculadas às forças involutivas, no quesito matéria, no quesito dinheiro, no quesito energia monetária, então ela cria no inconsciente, ela gera, ela insere uma informação de ganância e ambição, tá? E nesse aspecto, esta energia, ganância e ambição, ela faz com que os seres humanos, eles se envolvam em atividades profissionais, financeiras, vinculadas a qualquer tipo de energia, tá?
Então, muitas vezes, as pessoas, elas acabam se envolvendo com outros grupos, outras corporações, outras parcerias, se envolvendo com pessoas aonde elas não medem esforços para elas conseguirem o que elas querem. Elas podem vir a desenvolver e desenvolvem atividades, comportamentos muito antiéticos, tá? Elas podem vir, inclusive, a gerar crimes bárbaros, crimes hediondos, crimes contra a natureza, crimes contra um outro ser humano ou um grupo de seres humanos, tá? Ou crimes em relação ao reino animal ou ao reino vegetal e ao reino mineral, tá? Então elas geram a destruição ou do reino mineral, ou do vegetal, ou do animal e do humano, ou de todos esses reinos, tá? Então, muitas pessoas, quando elas possuem esses contratos com essas forças involutivas, ao desempenharem uma atividade na matéria, seja ela qual for essa atividade, elas vão estar se relacionando com pessoas que não possuem ética, pessoas que não possuem respeito por nenhuma forma de vida. E nesse sentido, como eu falei agora há pouco, elas não medirão esforços para conseguirem o que querem, o que estão intencionando, para colocarem os seus projetos, colocarem os seus produtos, os seus serviços à venda, a serem comercializados e a, por consequência, conseguirem lucros, conseguirem mais dinheiro, tá? Então esse é um ponto que nós temos que começar a observar, tá? Então, se nós estamos residindo, ou desculpe, se nós estamos trabalhando e também residindo, mas se nós estamos residindo e trabalhando, principalmente trabalhando, executando uma tarefa profissional, onde você observa que existem no seu ambiente, no seu meio profissional, onde você está inserido, este tipo de comportamento, então certamente você é uma alma que está também aprisionada a estas forças involutivas em função do dinheiro, tá? Tem algumas pessoas que elas dizem assim, não, mas eu não faço isso, eu tô aqui no meu canto, eu faço o meu trabalho em silêncio, eu não me envolvo com essas coisas. Mas você está no campo eletromagnético, você pertence a esse grupo, você está na mesma instituição ou você está na mesma família, né? Existem negócios de família onde existem as empresas, os empreendimentos, onde existem sociedades, né, entre irmãos, com tios, com primos e etc. Né? Essas questões de ordem, os empreendimentos familiares. Então, é comum as pessoas falarem para nós, não, mas eu não faço isso, mas eu trabalho, eu sou honesto, honesta, eu faço o meu trabalho correto, de maneira correta. Sim, mas você precisa avaliar que em algum nível a sua vibração emocional, mental e espiritual está em sintonia com a vibração de pessoas que não têm muita ética ou não tem nada de ética e não tem nada de respeito em relação à vida nesse planeta, porque senão você não estaria neste grupo. Então há uma necessidade muito importante de fazer uma autoanálise muito profunda dos seus sentimentos, dos seus comportamentos,
da sua real intenção, do porquê que você ainda está inserido ou inserida neste tipo de egrégora, neste tipo de campo de energia, tá? Este é um trabalho importantíssimo para se fazer um processo de autoconhecimento. Isto exige muita humildade e muita paciência, tá? Porque a partir do momento em que eu começo a fazer um trabalho de autocura, onde eu começo a fazer uma análise dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, da minha energia, da minha vibração, do porquê que eu estou convivendo em um ambiente familiar, em um ambiente social, em um ambiente profissional, onde as pessoas são gananciosas e ambiciosas, é porque esta energia em algum nível está em mim. Então eu preciso fazer um trabalho muito profundo de purificação das causas que me levaram a estar magnetizada com este grupo de pessoas, ok? Bom, um outro aspecto, quando as pessoas possuem contratos com as forças involutivas e estão desenvolvendo algum tipo de trabalho, as pessoas, elas normalmente alimentam uma energia de muito medo, de muita insegurança no seu ambiente profissional. E essa energia de medo e de insegurança leva elas a gerarem, a desencadearem também a energia da inveja, a energia dos ciúmes e a energia da disputa de poder. Percebam que é um sentimento que desencadeia outro, é um nozinho que daqui a pouco você abre, tem um outro nozinho, você vai abrindo, você vai expandindo o leque dos sentimentos e você vai observando que de uma situação se espraia outras situações, tá? Então, a energia do medo e da insegurança, a essência dessa frequência é porque quando nós realizamos os contratos com as forças involutivas, quando a humanidade, realizou os contratos kármicos com a energia involutiva para obter dinheiro, para obter recursos financeiros, Quando isso foi realizado, a humanidade se corrompeu e ela permitiu que essas forças involutivas retirassem delas o dom de alma, o dom divino que todo o ser de luz, que veio para este mundo para uma evolução na luz e com a luz possui. Esse dom de alma é como se fosse, assim, é a semente de Deus dentro de nós, e esta semente, ao nós nos conectarmos em oração, em meditação, em silêncio, em entrega da nossa vida ao nosso eu superior, para que ele nos guie neste mundo, essa energia, quando ela foi entregue para esses seres, então a humanidade, perdeu o seu dom, perdeu essa força divina dentro de si. E esta força divina é que dá a segurança para seguir em frente na vida, a segurança para desenvolver ideias, projetos, serviços, produtos que estejam em sintonia com o seu dom, com a sua capacidade, com o seu propósito divino que você veio colocar aqui neste mundo, tá? Então, a partir do momento em que se fez contratos com essas forças involutivas, essa luz divina ficou retida com esses seres.
E aí, nesse sentido, tudo que as pessoas desenvolvem aqui na matéria, né, quando está alicerçado a essas forças involutivas, as pessoas desenvolvem meramente por uma questão monetária, por uma questão financeira. Então, elas vão gerar a energia dos ciúmes, a energia da inveja, a energia da competitividade. Por quê? Porque elas estão realizando as suas atividades, desenvolvendo os seus produtos, os seus serviços, baseadas não no seu dom de alma, mas baseada em uma ilusão, em uma manipulação das forças involutivas. E aí, nesse sentido, criam-se nos ambientes profissionais, nos ambientes sociais, nos ambientes familiares, cria-se a energia da disputa do poder, a energia da competitividade, a energia da deslealdade, alimentada e reforçada pelos ciúmes, pela inveja, certo? E nesse sentido, então, todos os seres humanos, toda a humanidade que estiver inserida neste tipo de energia, ela se torna, então, um alimento para as forças involutivas, aquelas com as quais se fez os contratos. As pessoas, elas são sugadas diariamente, as suas energias são drenadas diariamente, as suas forças, a sua vitalidade é drenada diariamente quando ela convive neste tipo de ambiente, tá? E a partir do momento em que eu sou drenado, né, deste tipo de energia, o que vai ocorrer a médio e longo prazo na minha vida? Eu vou passar por um processo de psicossomatização, eu vou acabar adoecendo, né? Então as pessoas começam a adoecer fisicamente, emocionalmente e mentalmente nos seus ambientes profissionais. Elas começam a desencadear patologias físicas, patologias crônicas, patologias agudas, certo? E muitas até patologias bem severas. Porque a partir do momento em que a minha frequência emocional, mental, ela vibra na competitividade, na ganância, no ódio, né? Na inveja, nos ciúmes, na raiva, porque vai desencadeando uma série de outros sintomas em nós. Então, estas vibrações mentais e emocionais nossas, elas vão gerar um efeito extremamente tóxico para as nossas células. E aí, obviamente, é que eu vou me contaminando fisicamente e aí, por consequência, vão ocorrer as patologias, os diversos tipos de patologias em nossas vidas. E, nesse sentido, sabe, todo aquele dinheiro que de repente você acumulou, porque de repente você iria utilizar para não sei o que, daqui a pouco você vai ter que usar num tratamento de saúde, vai ter que usar num medicamento, sabe, essas coisas. Viu como é complexo? Viu como é complexo e como é desafiador para todos nós realizarmos um processo de purificação e autoavaliação e autoconhecimento das nossas próprias energias? Viu como nós precisamos ter muita coragem? Estão percebendo? Coragem e humildade acima de tudo, tá? Então esse é um outro ponto fundamental, tá, gente? Como nós temos que cuidar, quais são os sintomas, né, que quando a gente está com essas forças involutivas, o que isso gera em nós. Bom, uma outra questão bastante importante que essas forças involutivas, quando a gente tem contrato com as forças involutivas em relação ao dinheiro,
Então, o que, que normalmente a gente observa? Existem algumas pessoas que elas até têm uma certa condição monetária, elas até recebem, né, um salário adequado para as suas necessidades, mas aquele dinheiro dilui-se, ela não vê onde vai esse dinheiro, ela não percebe onde vai esse dinheiro, sabe? Ela quando vê, ela recebeu tanto valor X, ela tinha um planejamento com aquele recurso, mas no final não sobrou nada. Tá sempre tudo muito apertado, nunca tem dinheiro, né? Parece que não consegue administrar direito as suas contas, né? Então, o que, que acontece com isso? Então, ali também é uma espécie de drenagem da sua própria energia vital, a sua energia de você manter-se na matéria. É a drenagem principalmente do chácara básico e do chácara umbilical, tá? Que são duas frequências, dois corpos sutis, dois tipos de energia em nosso corpo físico, por enquanto que nós temos essa constituição energética, importantíssimas, dois tipos de energias fundamentais para nós conseguirmos ter equilíbrio na matéria, tá? Então ali é mais um sinal, tá? Que a pessoa, sabe, sempre está faltando, está sempre correndo atrás da máquina, né? Tem gente que às vezes desenvolve 2, 3 tipos de atividade para conseguir pagar as contas, que senão não dá conta de pagar tudo que tem, né? Então ali significa que as suas forças elas estão sendo drenadas, estão sendo utilizadas por essas energias involutivas. E essas energias involutivas, quando elas drenam as nossas forças, quando elas utilizam a nossa fonte, ó, lembrem do que eu falei antes, quando a humanidade da luz, os filhos da luz, entregaram-se para as forças involutivas, fazendo os contratos com o dinheiro, com a energia financeira, elas entregaram o seu dom de alma e essa energia do dom de alma e mais a energia do chácara básico e do chácara umbilical, elas servem de força espiritual para as forças involutivas criarem a sustentação de empreendimentos, de negócios, de ideias, de projetos na matéria que vão manter as pessoas ainda mais distraídas, iludidas, apegadas e aprisionadas a um modelo de vida centrado exclusivamente no consumismo, no ter, no possuir, em construir, em adquirir, em ter toda uma condição exclusivamente material, tá? Então percebam a gravidade desta situação, desses contratos kármicos que boa parte das almas que aqui estão inseridas neste mundo, nesta sociedade, possuem, tá? E nesse sentido, esses impérios dessas forças involutivas, esses impérios que constroem, que organizam, que elaboram, que estruturam, isso que eu acabei de falar, a ilusão, as distrações, a vida mundana, a vida de consumismo, a vida do aparecer, a vida do ostentar, né? Nesse sentido, esses tipos de empreendimentos, eles geram um aniquilamento do amor, da compaixão, da solidariedade, do respeito, da humildade, da fé.
da coletividade, do bem comum. Esses tipos de energia, ao usarem o dom de alma e a força do chakra básico e umbilical para estruturarem os seus impérios aqui neste mundo e em outras realidades paralelas também, eles também desencadeiam no inconsciente coletivo a falta desses sentimentos nobres, desses sentimentos divinos em nós. Compaixão, misericórdia, bondade, respeito, paz, a paz entre as pessoas, o entendimento entre as pessoas, o diálogo entre as pessoas, a ajuda mútua entre as pessoas. Não é assim? Observem como é o comportamento da humanidade de um modo geral, de todos nós. Será que nós realmente somos solidários? Será que nós realmente somos pessoas boas? Será que nós realmente conseguimos desenvolver o amor, a compaixão, a solidariedade pelo próximo? Será que estes atributos divinos nós conseguimos desenvolver pela sociedade, pela humanidade, pelo reino animal, pelo reino vegetal, pelo reino mineral? Será que nós conseguimos desenvolver esses atributos, essas características divinas de luz em nós? Bom, pelo que nós observamos no dia a dia, na atual situação que se encontra a humanidade, acredito que não. Você já pensou em crianças que passam fome? Você já pensou em ajudar pessoas? Você já pensou em amparar pessoas que não têm aonde morar, não têm o que comer? Pessoas que não têm acesso à saúde, à educação. Você nunca parou para pensar nisso? Não? Você que tem uma condição melhor de vida, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que diferença, o que você pode fazer? Nós que estamos aqui encarnados neste mundo, neste momento evolutivo, neste processo considerado como caos planetário, tu já parou para pensar, tu já parou para refletir como que você pode ajudar as pessoas? Você já pediu para Deus, eu quero me libertar da ganância, da ambição, da inveja, dos ciúmes. Eu quero me libertar desses contratos negativos e eu quero, se for possível, restaurar, ajudar a reequilibrar todos os erros que eu pratiquei no passado. Você já parou para pensar nisso? Não? Sim? Se não, bom, eu recomendo que você medite bastante, você repense bastante os reais motivos pelos quais você está vivendo nesse mundo. Se você já está pensando nisso, que bom. Então, continue, se esforce, se dedique, se empenhe, porque nós estamos vivendo numa era que é a era de Saturno. A era de Saturno é muitíssimo exigente. Saturno é a frequência cósmica que vai e está realizando em nós, no íntimo de cada um de nós, em todo o planeta, em todo o inconsciente coletivo, está realizando
uma puxada para uma grande responsabilidade. A responsabilidade por nós revisarmos padrões de condutas involutivos, repensarmos a nossa forma de viver nesse mundo e nos colocarmos a serviço do bem para nós, para o planeta e para todos os reinos que aqui estão ainda inseridos na superfície desse planeta, tá? Então é muito importante que a gente comece a refletir. É muito importante a gente repensar a nossa vida, repensar o porquê é que nós estamos encarnados nesse momento da Terra, que a Terra vive, que a humanidade vive e nós também. Há uns anos atrás, eu estava atendendo uma pessoa. Esta pessoa era um mega empresário do ramo, acho que da construção civil, se eu não me engano. Esta pessoa, em um determinado momento da nossa conversa, esta pessoa disse assim: mas eu acho, relato desta pessoa, eu acho perfeitamente natural ter escravos. Porque se não tivesse escravos, eu não teria o que eu tenho. Uma sociedade como essa precisa de escravos e precisa dos que detêm o dinheiro, senão não funciona. Essa é a lei natural da vida. Esta foi a colocação desta pessoa. E eu pacientemente ouvi aquela colocação e no meu inconsciente eu pedi a Deus que fizesse o melhor naquela situação. Quando então a pessoa foi para receber uma energização das hierarquias. E assim foi feito. Esta pessoa recebeu a energização que ela precisava, para o processo de cura que ela precisava, e ela não retomou mais os atendimentos. Por quê? Porque o trabalho que as hierarquias de luz desenvolvem nesse mundo, as hierarquias do Cristo cósmico, é com as almas que estão abertas para desenvolverem uma nova consciência, uma consciência mais coletiva, mais humana, mais amorosa, mais justa e honesta com tudo e com todos. E aquela amada alma ainda não estava preparada para receber estas frequências divinas de luz. E assim é com muitas pessoas que nós estamos nos relacionando, seja no nosso ambiente pessoal, familiar, conjugal, social. Muitas elas estão em um outro estágio evolutivo. Elas não vão compreender a vida desta forma, em função dos contratos kármicos extremamente comprometedores que elas têm com estas energias evolutivas. Se nós percebermos que nós estamos em total dessintonia com este tipo de almas, nós devemos então fazermos escolhas. Bom, e aí existem alguns passos que a gente deve realizar quando a gente identifica que nós não estamos mais no mesmo patamar, no mesmo diálogo, no mesmo entendimento, na mesma compreensão, né, de como me relacionar e como viver a vida, tanto no ambiente familiar, social, profissional e assim por diante. Eu tenho que tomar alguns passos. Vou sugerir então agora, para quem assim desejar, fazer esses passos. Primeiro, realizar limpezas de contratos kármicos
com essas forças involutivas e limpezas de contratos kármicos com as pessoas às quais você se relaciona, tá? Seja no ambiente familiar, pessoal, amizade, de trabalho. Primeiro passo é esse: escolha purificar o seu passado com essas pessoas. Persista, persevere, porque a partir do momento em que eu inicio, eu dou o primeiro passo para essas curas, muitas coisas vão sendo modificadas na minha vida. E essas curas não acontecem em alguns dias. São muitos meses, em alguns casos muitos anos, ou talvez até muitas vidas de cura. Segundo passo, renuncie a todo o dinheiro que vem das forças involutivas. Renunciar significa que você está autorizando as hierarquias de luz a purificar toda a sua história, toda a nossa história de envolvimento com o dinheiro, com as finanças que não são da luz. E nesse sentido também nós temos que ter paciência, temos que ter calma, porque o processo ele é gradativo, tá? Não se sai de uma condição do dia para a noite. Exige todo um processo de preparação mental, emocional, espiritual em nós, que as forças divinas da luz saberão nos conduzir. Terceiro ponto, então, é a purificação mental e emocional nossa. Purificação mental, emocional e espiritual de todos os tipos de ilusões e apegos à matéria. Também este é um processo gradual. Exige muita dedicação, muita seriedade, humildade e muita persistência nesse caminho. Quarto ponto, né? Quarto ponto. Deixar as coisas para trás. Existem certos, num determinado momento da nossa purificação, da nossa cura, nós vamos vendo as verdades nos comportamentos das pessoas, nós vamos enxergando a essência de que energia as pessoas com as quais nós convivemos, elas vibram. A partir do momento em que eu enxergo a essência delas, né, ou seja, que elas são almas que ainda estão muito comprometidas com forças involutivas e elas ainda alimentam, elas ainda reforçam comportamentos como ganância, inveja, mentiras, falsidades, desonestidades. Então eu preciso fazer uma escolha. Quando eu enxergo estas verdades no comportamento das pessoas, eu preciso me retirar de perto dessas pessoas, porque do contrário, muito provavelmente o meu processo de autocura vai travar, porque eu preciso escolher entre seguir no caminho da luz ou me manter vinculada a este grupo de pessoas, seja família, seja trabalho, seja ambientes sociais. O quinto ponto, entregar o nosso livre-arbítrio ao nosso eu superior, tá? Isso é fundamental, porque a partir desse momento, então, eu permito que a energia divina da luz me conduza e automaticamente a minha vida se torna mais verdadeira e mais protegida neste mundo e nesses processos de purificação. Sexto ponto, receber orientações para reconstruir a vida profissional. A partir do momento em que eu fiz essas trajetórias mencionadas até agora há pouco, inevitavelmente nós vamos ser redirecionados na nossa vida profissional, tá? Então, nós vamos começar a desenvolver uma atividade, nós vamos reorganizar a nossa vida de uma maneira mais harmônica e mais em sintonia com as forças divinas da luz. Então, muitos deixarão os seus ambientes de trabalho, muitos deixarão as suas profissões que exercem, ou então redirecionarão dentro de um caminho mais harmônico, mais equilibrado,
tá? E com muito mais honestidade no seu cotidiano de vida. O outro passo, sétimo passo, usar a energia do dinheiro com mais fluidez, tá? A energia do dinheiro com fluidez como avaliar, né, a entrada e a saída desse recurso. Quanto que entra e como entra e para onde eu utilizo. Então eu tenho que ter fluidez no dinheiro, tá? Eu não posso, eu tenho que, não é que eu não posso, eu preciso prestar muita atenção aonde eu vou usar esse dinheiro. Aonde, por exemplo, o recurso que chega de um produto, de um serviço, de uma atividade que eu desenvolvo, esse recurso monetário, quando ele chega até mim, como que ele chega? Eu coloquei, que tipo de energia que eu coloquei ali quando eu fui desenvolver o meu trabalho. Eu coloquei amor, eu coloquei respeito, eu coloquei honestidade, eu coloquei idoneidade. E esse recurso, quando ele entrou, eu utilizei ele aonde? Então, a fluidez do recurso material, financeiro, quando ele provém de uma energia divina de luz, eu vou sempre utilizar, não para fins cumulativos. Eu vou usar, entrou e eu redireciono esse dinheiro. Redireciono para a manutenção do meu trabalho, para a manutenção do meu serviço, para a manutenção da minha vida aqui na matéria. Ele não vai ter efeito cumulativo. Por exemplo, se eu tenho uma casa, se eu tenho já um local para morar, e eu fico guardando dinheiro porque eu quero comprar outro imóvel, né? Ou se eu fico guardando dinheiro porque eu quero comprar vários imóveis, ou se eu fico guardando dinheiro para adquirir bens e coisas materiais que não são úteis, então eu vou trancar o fluxo monetário e financeiro provindo da luz. E eu vou abrir as portas para que as energias involutivas entrem e dominem então este cenário na minha vida, tá? Então aqui é uma dica bem importante, usar o recurso com fluidez. Como ele entra, que energia que eu coloquei e como eu utilizo esse recurso, tá? Esse é um ponto fundamental, nós avaliarmos. Não pode ter sobras excessivas e se tiver essas sobras, elas precisam ser reutilizadas constantemente na manutenção da vida para o nosso bem e cooperar com um bem com as outras pessoas também, certo? Um outro tipo de aspecto fundamental quando nós optamos por permitir que as energias evolutivas, as energias divinas da luz nos guiem no quesito monetário e financeiro, é que eu vou começar a desenvolver uma profissão, uma atividade, aonde eu vou pensar no bem coletivo, eu vou pensar no bem da humanidade. E eu não vou colocar o dinheiro como prioridade. Eu vou colocar o conhecimento, eu vou colocar a minha vontade, o meu empenho, a minha força de vontade, a minha determinação, o meu esforço. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer em primeiro lugar para a minha evolução, para o meu desenvolvimento e, consequentemente, eu consigo, então, cooperar com o desenvolvimento e a evolução das outras pessoas, tá? Agora, se eu for desenvolver alguma atividade com uma consciência mais individualista,
se eu vou desenvolver uma profissão, um trabalho, aonde eu ainda vou manter uma visão de acumular, de ostentar, de demonstrar para as pessoas que eu tenho, que eu consigo, que eu tenho posses. Olha, tá vendo? Olha esse apartamento de R$1 milhão, de 2 milhões de reais, não importa. Olha esse carro, olha esse outro imóvel, esse outro bem que eu adquiri. Quando nós entramos neste tipo de energia, então não é uma força divina da luz que está nos guiando, tá? São os contratos com as forças involutivas. E cedo ou tarde, essa energia monetária e financeira, provinda deste tipo de energia, ela vai gerar em nossas vidas doenças, desentendimentos, desarmonias, sofrimento, depressão, perdas, conflitos, entre outras situações extremamente desarmônicas em nossas vidas. Bom, diante desta realidade, a nossa recomendação é que nós tenhamos, então, muita paciência, muita humildade, muita perseverança para nós fazermos essas purificações. Toda a humanidade que está encarnada neste momento da Terra possui esta missão com a sua própria alma de se purificar em relação ao mau uso, e à aquisição da energia monetária e financeira de uma maneira bastante desequilibrada e que trouxe muito sofrimento e ainda traz muito sofrimento para toda a forma de vida neste mundo. Não se preocupem em fazer as coisas rápidas. Se dediquemos todos nós a sermos perseverantes, persistentes, pacientes, com muita humildade, com muita fé, com muita oração, com muita entrega para as forças da luz, porque eles sabem exatamente aonde mexer, como cuidar desta purificação e desta cura que todos nós precisamos desenvolver nesta etapa evolutiva da Terra. Ok? Bom, espero ter cooperado com mais este tipo de reflexão. Continuem acompanhando os trabalhos do Instituto ONLuz, Paz e Luz em nossas consciências.